Agora, meu querido e minha querida, mais uma vez, esse homem que é grande, mas também é grande homem, vem ele, Chicão, para falar conosco mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Traga a palavra para nós, meu irmão. Amém, glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Está bem, está vivo? Olha para quem está do teu lado e fala, sobreviveu? Fala para ele assim, então, graças a Deus. Mais uma oportunidade de buscar a santidade, amém? Que nós possamos ter aí uma santa tarde já nos preparando para o ápice deste dia que logo mais teremos a Santa Missa. O tema que é proposto para nós nessa tarde, e eu quero que você guarde bem ele no teu coração, é cuide das pequenas coisas. Você quer afirmar isso aí num propósito? Fala junto comigo então no 3, cuide das pequenas coisas. 1, 2, 3, cuide das pequenas coisas. Você acha que isso é importante? Sim? Sim. Quem concorda comigo, dá um sim bem bonito. Acha sim? Sim. Muito bem. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, e eu vejo como Deus ele é magnífico, porque Ele foi unindo desde a pregação do padre, com a pregação, com o bem de adoração, com a pregação do Henrique, e neste momento, porque o Henrique, sem saber, ele deu uma introdução maravilhosa para aquilo que vai ser pregado, para aquilo que Deus traz para cada um de nós. Quando nós olhamos na sociedade, nós temos o costume de falar assim muitas vezes. Ah, a profissão tal, ela é melhor. Se pararmos, se não é hipocrisia, mas sim uma realidade. Quando nós olhamos para um médico, é uma boa profissão? Sim? Tem católico, apostólico, romano aqui ainda? Sim. Ah, bom, então vamos responder. Quando nós olhamos para o médico, nós sabemos que nosso coração é uma grande profissão? Sim? Sim. Nós olhamos lá talvez para um advogado, é uma grande profissão? Sim. Dentista, é uma grande profissão? Sim. Sempre observamos isso, né? Mas ainda começamos a falar assim, será que o mecânico é uma grande profissão? Será que o pedreiro é uma grande profissão? Sim. Será que o gari que coleta o lixo lá da nossa casa é uma grande profissão? Sim. Mas a sociedade coloca as duas no mesmo peso? Não. Ah, e é algo que é muito interessante para nós e por isso é interessante o cuidar das pequenas coisas. Eu inicio dessa forma por quê? Quando olhamos para a sociedade, imaginamos um grande médico, se não tiver o consultório que o pedreiro construiu, ele não tem onde atender. Se não tiver o gari que coleta o lixo, vai estar uma imundície lá, talvez, o consultório dele. Se não tiver o mecânico que faz a manutenção, talvez as coisas dele não vão funcionar. Mas nós começamos a olhar e achar que um é melhor que o outro. E quando nós pensamos em Deus, você acha que Ele se importa com isso? Ele olha para o ser humano por um igual. Por igual, muito bem. Hoje Deus olha para nós, independente se é o pregador, se é o músico, se é o dentista, se é o advogado, se é o coletador de lixo, não importa quem seja, Deus olha para nós e diz, tem que cuidar das pequenas coisas. É importantíssimo isso. Para ilustrar bem esta pregação, quero convidar você a abrir a tua Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, no capítulo 2. João, capítulo 2. João, capítulo 2. O cuidar das pequenas coisas vai muitas vezes além da nossa imaginação. E isso vai ficando nítido com cada coisa que eu for falando para você. Você já conheceu alguém aí que diz assim, não, agora eu vou fazer isso, eu vou mudar o mundo. Conheceu alguém assim já? Alguém aqui já foi em um encontro um dia, um retiro, algo parecido, e saiu falando, agora sim eu vou mudar todo mundo lá em casa. Alguém já passou por isso? Eu acredito que assim como eu, alguns já passaram por isso. Que é aquele amor que nós sentimos no momento ali por Deus, aquele cuidar. Só que muitas vezes nós não temos a noção de como, o que fazer. E o Henrique vinha aqui falar do cuidado, né, dos mais idosos, falar do cuidado daqueles que muitas vezes são esquecidos. E o cuidar das pequenas coisas vão de encontro com tudo isso. Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 2, nós temos uma passagem muito conhecida, que são as bodas de Caná, ou seja, o casamento. E ele já vai iniciar assim para nós no versículo 1. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná na Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Para mim esse trecho aqui já é muito importante. Ele é mais do que interessante. Eu vou usar como figura para ilustrar aqui para nós o cuidar das pequenas coisas, a figura de uma mãe. E eu acredito que ninguém melhor do que Nossa Senhora. Porque eu imagino muito a Virgem Maria no céu.
Imagino como seria a nossa chegada para aqueles que alcançarem a santidade. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também, olha que interessante, também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Essa frase também quer dizer para nós que Maria já estava ali, porque ela, além de convidada, era um momento que ela estava talvez servindo, ou era muito amigo daqueles que estavam ali vivendo o momento do matrimônio, mas Maria estava atenta a todas as coisas. A festa, normalmente, num casamento, desse período durava aí de 5 a 7 dias, e até mais, dependendo quem fazia a festa. E essa festa, nessa duração, era porque era muito importante comemorar, porque nascia uma nova família, assim como o José Eduardo testemunhava para nós, a importância da família, a importância de dizer sim aos filhos, principalmente nos tempos que vivemos. São tempos que eu olho muitas vezes com um olhar machucado, de ver e conhecer jovens que se dizem veganos. Nada contra os veganos, não vou aqui fazer um contexto generalizado, mas existem alguns jovens que são veganos e são a favor do aborto. É uma incoerência tremenda dizer que não vai comer carne de porco porque tem dó de matar a leitoa ali. Mas vai lá e é a favor de matar uma vida humana. O cuidar das pequenas coisas, ele tem uma atmosfera gigantesca para nós. E nós não estamos atentos a isso. Que nem gente que fica aí batendo na tecla de liberação de drogas. Vão legalizar a venda da maconha. Quantas vezes nós vemos situações assim? Só que quem tem um filho em casa que usa maconha, ou usa cocaína, ou já usou droga, ou é dependente químico, sabe a tristeza que é para recuperá-lo. O cuidar das pequenas coisas é olhar para a vida do outro, porque talvez na sua não há problemas. Talvez na sua vida não há situações, mas ter compaixão do outro. Maria estava ali, ela teve compaixão naquele momento, e ela vai dizer assim, a Sagrada Escritura: como viestes a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Essa frase de Maria, porque o vinho aqui tinha uma grande importância. O vinho, quando nós pegamos os Salmos, ele vai dizer para nós que é ali a bebida da alegria, da unidade, do festejo. Então, acabar o vinho, naquele instante, poderia até causar uma ruína no casamento. E continua a palavra dizendo, Jesus olha para ela e diz: mulher, isso compete a nós? Questionando Maria. Jesus, ela olha para aquele momento... Jesus olha para aquele momento e ali ele contesta a Nossa Senhora, como se ele dissesse: mãe, não é culpa minha que está acabando o vinho, vou fazer o quê? Maria, com a autoridade que ela tem de mãe, e você vai entender por que essa autoridade existe, e muitos hoje não têm mais essa autoridade. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Você já viu em algum lugar uma criança pequena aí, talvez de 3, 4 anos, dando tapa na cara da mãe? Quem já viu, levante a mão para que eu saiba. Muitos já viram situações, até menores, do pai, da mãe. Você já viu um filho fazendo uma birra e até xingando com palavrões o pai e a mãe? Quem já viu, levante a mão. Infelizmente também vemos cada vez mais cedo isso acontecer. Calma que você vai entender o porquê disso. Nossa Senhora então disse assim: então sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Você imagina uma mãe falando isso para o filho? Que bênção. Eu tive uma criação, no início da minha criação ali ainda jovem, meu pai e minha mãe sempre foram muito bravos, principalmente o meu pai. A minha mãe era mais doce, ela era já intercessora talvez. Nós não tínhamos uma vivência de igreja, mas tínhamos ali aquele comportamento que tinha que ser rígido, porque senão o pai dava umas boas de uma cintada. Eu acho que você, assim como eu, não parece talvez, mas eu tenho 38 anos, alguns vão achar que tem mais, mas eu tenho 38 anos. E eu sou dessa geração ainda, eu peguei a transição de que quando você fazia algo errado, o pai olhava e fazia shh, já dava vontade quase de mijar na calça, porque sabia que ia vir alguma coisa, não é assim? Tem gente que escutava um barulho desse, um assoviozinho, ou um tchê, era vara de marmelo, chinelada, não é assim? Pedaço de fio, pedaço de flor, o que achasse para o meio e vinha para as costas. O meu pai era desse tipo. Então eu estou imaginando Nossa Senhora falando assim para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vai dizer para nós no versículo 6. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Para você ter uma ideia dessas medidas, essas talhas eram
talhas de pedra, elas eram esculpidas numa única peça de pedra. Se um dia você tiver curiosidade, gostar da história, não só da igreja, mas da história em geral, pegava-se uma peça de pedra, esculpia como se fosse uma caixa d'água daquelas mais antigas que nós conhecíamos, e ali ficava perto das mesas. Normalmente a casa tinha uma dessas, mas nesse instante aqui tinham 6, por quê? Deveriam ter muitas pessoas naquele lugar. Então essa talha, ela não é um formato grande. Nós aqui no Brasil, a talha é onde nós colocamos a água para filtrar e tomar depois, né? Lá para eles, naquele instante, era para purificar as mãos, lavar até os pés. Ou seja, aqueles serventes saíram com aquelas talhas, que cabiam 2 ou 3 medidas, que é chamado de metreta. Metreta significa aproximadamente 40 litros. Então vamos dizer que cada talha dessa poderia caber aí de 40, 80 e 120 litros. Você imagina uma pessoa carregando uma talha dessa de pedra, que já tinha um peso aí de mais de 100 quilos, ainda com água, e alguém que, entre aspas, estranho, fala, vai e faz o que ele mandar. Continuando a leitura, vai nos dizer assim, Jesus ordena-lhe, enche as talhas de água, eles encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe do servente. Esse encheram até em cima tem algo muito expressivo para nós. A talha nunca era cheia até em cima. Você sabe o que significa isso para nós na linguagem corporal? Eles encheram a talha com raiva. Sabe quando alguém pede para você fazer um favor que você não quer? Você está tranquilo, sentadinho, escutando a pregação, de repente um irmão vem e fala para você, ai, está um friozinho, eu esqueci a blusa no carro, você não pega para mim? Você olha para ele e fala assim, daqui que eu vou então. Aí você vai lá pegar a blusa com aquela má vontade. Isso acontece em muitos lugares. No nosso dia a dia, então, os casais aqui sabem como é que é, né? O esposo fica ali, a mulher, se não lembrar, ele deixa tudo em casa. Quantas vezes que eu já vi na minha própria casa, meu pai vai sair, a mãe está ali, a hora que chega na porta do carro, o pai olha para a mãe e fala, ô bem, você pegou a chave? Aí o bem fala, não amor, não peguei, você não pegou? Mas você não pegou, e começa a discutir por causa da chave. Isso se chama estratégia do diabo para fazer com que você desista de cuidar das pequenas coisas. Quem aqui tem alguém em casa que guarda e não acha por nada? Aí tem uns que é meio supersticioso e fala, não é possível, Saci pegou. Já viu gente assim? E ainda fica provocando São Longuinho depois. São Longuinho, você sumiu com a chave, tem que achar a chave agora. E toca São Longuinho trabalhar para achar a chave. E o pior, tem aquele que guarda e não acha e bota a culpa em alguém. Já aconteceu com vocês também? De acho que eu não acho a chave, alguém escondeu a chave. E fica naquilo ali e começa a briga também. Mais uma estratégia de Satanás. É algo comum, infelizmente. Aquele servente encheram as talhas até derramar. Porque encheram com má vontade. Mas encheram. E aí entra uma coisa para nós maravilhosa. Não importa quem peça. Se for pedido a Jesus, mesmo que você fizer com raiva, Jesus vai fazer o melhor que Ele tiver para que aquilo acabe naquele momento. Aquela água que veio do matalho, onde usava água ali para lavar os pés, se tornou o melhor vinho daquela noite. Continuando a leitura, vai dizer assim para nós. E levaram. Logo que o chefe do servente provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro milagre de Jesus, ele acontece com um pedido de quem? De quem? E aqui entra para nós o cuidar das pequenas coisas. Por que será que Jesus teve o coração tão aberto a Nossa Senhora? Ele é o Filho de Deus, amém? Ele precisaria, talvez ali, demonstrar toda essa obediência para Maria? Talvez não. Porque ele é o Filho de Deus, ele poderia falar, mamãe, você sabe quem eu sou, eu não vou fazer esse milagre porque eles não merecem agora. Mas Jesus, ele obedeceu aquilo que Nossa Senhora pediu. Por que que isso aconteceu? Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de São Lucas, que antecede aí o de São João, lá no capítulo 1. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai falar. Quem trouxe a Sagrada Escritura, abre no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1.
São Lucas, como a igreja coloca para nós, um grande médico. Hoje, alguns estudiosos também colocam que ele tinha aí boa parte de conhecimento na linha do direito. Vai dizer que ele era um grande jurista, pelas suas escritas e sua colocação, não apenas médico, mas também interesse muito grande pelo direito. Então, São Lucas, com extrema providência, curioso que era, ele vai e investiga a vida de Jesus. E, meu irmão, quando nós lemos São Lucas, é o único livro que explica certinho um pouco da infância de Jesus. São Lucas vai dizer assim, bem no começo, logo no versículo 1 e 2, e depois ao 3. Muitos lhe prenderam compor uma história do acontecimento que se realizou entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares, que se tornaram ministros da palavra. Por que ele diz isso aqui? Porque São Lucas ele não viu, ele não esteve com Jesus, mas ouviu falar. E ele tendo esse amplo conhecimento, eu imagino que para ser um médico se estuda muito, para ser um advogado se estuda muito. O que ele fez? Olha o que o versículo 3 do capítulo 1 diz. Também a mim pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, ou seja, aquele que estudava Deus naquele momento, a quem ele dedicava o escrito. São Lucas foi fazer o quê? Investigar a vida de Jesus. Aí, meu irmão, quero convidar com você ainda no capítulo 1. Lá no versículo 39, para mim deslanchar essa pregação para vocês. Lá no versículo 39, nós vamos ver que Jesus, ali já habitando o ventre de Maria, ele já vai fazer acontecer grandes milagres. O primeiro deles, por quê? Maria, quando ela recebe o anjo, e ela vai à casa de Isabel, como foi dito aqui no momento mariano, existe por detrás de tudo isso uma importância para nós que precisa ser dita nessa tarde. São Lucas, quando ele foi investigar a vida de Jesus, para saber da sua infância, com quem você acha que ele foi falar? Por que ele é o único que sabe contar tintim por tintim o que Nossa Senhora viveu? Porque ele foi conversar exatamente com a Virgem Maria. Chicão, mas isso não é um achismo seu? Não, meu irmão, isso aqui é quando a gente debruça sobre a palavra e começa a estudar e começa a ter percepções. Você já parou com alguém na rua e começou a conversar de umas épocas passadas? Eu sei que aqui talvez tem uns que já tem mais de 50, 60, 70 anos. E você encontrou alguém lá da época que você era criança. E de repente ele fala algo que você não se lembrava. Que nem fatos da escola. Esses dias atrás eu fui pregar em Limeira, estava no grupo de oração. Um dos irmãos levantou lá e veio e falou, você é o Chicão, né? O seu nome de batismo é Hermes? Falei, é. Rapaz, eu lembro do você tacou fogo na cortina do Mossornó, a escola lá em Mojimirim. Ou seja, tudo que você faz de bem ou de mal, alguém vai lembrar, não é assim? Por isso que é importante cuidar das pequenas coisas, dos detalhes. Ou seja, nesse momento, para Lucas ter certeza do que seria escrito, ele vai e fala direto na fonte. Por isso é rico em detalhes esse momento da infância de Jesus. O que chama muita atenção aqui, quando Maria ela sai para ir à casa de Isabel, ou seja, o anjo adentrou o quarto dela, disse que ela tinha ali encontrado graça diante do Senhor. Maria sai às pressas. Lucas 1, versículo 39 em diante. Maria sai às pressas pelas montanhas. Meu irmão, muita atenção naquilo que eu estou falando agora. Você que está em casa aí, tem a sua Sagrada Escritura, anota aí também isso. Marca lá no rodapé, marca na página. Maria, quando ela sai, ela está em Nazaré. E ela vai para Icarem. Estudando esse território, dá aproximadamente 144 quilômetros de distância. A distância mais próxima que a gente pode falar. Só que tem algo que chama muita atenção, porque a Icarem vai estar mais ou menos ali Nazaré vai estar mais ou menos a 80 metros do nível do mar. Enquanto a Icarem onde estava Isabel, vai estar aproximadamente a 670, 680 metros do nível do mar. Maria, ela sai de um lugar e vai pelas montanhas, como se fosse uma única subida. Chicão, mas isso não é normal? Eu já vi gente que fez o caminho da fé e fez isso aí também. A palavra ela é muito clara em dizer que Maria vai às pressas. Não diz se ela foi de cavalo, de burro, não fala nada disso. Mas é bem fácil de compreender que se ela foi sozinha, provavelmente ela foi andando.
144 quilômetros de subida. Para quem anda de bicicleta, hoje em dia ficou muito famoso usar a palavra altimetria, que são as subidas. Ou seja, ela sobe quase 600 metros de altimetria. Chicão, mas daí isso é importante? Sim. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma entrevista sobre um jogador de futebol, bem conhecido para a nossa nação, o Neymar, no momento que ele tinha se machucado. E tinha um repórter com ele e também um médico e um fisioterapeuta falando sobre aquela situação. E partiu a reportagem para falar sobre os jovens atletas. Você imagina que situação? Quando o repórter perguntou assim, mas um atleta bem jovem, quanto ele consegue andar ou correr? Para minha surpresa, eu escutei aquele médico, que era um médico esportivo, falar que um jovem com menos de 14 anos, o máximo que ele aguenta correr, sem ter um estresse muscular, uma cãibra muito forte, alguma coisa, são 5 quilômetros. Na hora veio no meu coração a Virgem Maria. A Virgem Maria tinha aí entre 12 a 15 anos, que era a idade normalmente que se desposava. E vai dizer que ela percorreu 144 quilômetros de subida às pressas. Aí você olha para mim e fala, Chicão, mas então como que isso foi possível? Lá em Lucas, no versículo 35, tem as respostas para nós. E aqui eu dou a resposta de como você vai cuidar das pequenas coisas da sua vida e a gente vai elencar elas. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Maria, uma jovenzinha grávida, esperando ali no teu útero o Filho de Deus, ela sai em disparada da casa de Isabel, aproximadamente 144 quilômetros de subida, e ela consegue vencer esses obstáculos, porque nela já habitava aquele que era divino, o Espírito Santo desceu sobre ela. E talvez você está olhando para mim falando assim, Chicão, eu estou com um problema no joelho tão ruim que eu não consigo subir a escada. Talvez não seja para você subir a escada, mas o quanto você pediu a compreensão de Deus para que essa dor no joelho não seja um empecilho de você louvar e até mesmo de subir. Tem pessoas que saem de casa, vou dar um exemplo, jovens hoje, começam a se preparar para tirar a carta. Ele já sai de casa, ai meu Deus, eu nunca dirigi, ai meu Deus, eu vou bater o carro, eu não sei que pessimismo é esse, não coloca Deus à frente de nada. Se nós pegarmos a juventude de hoje, como eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, o jovem não sabe de onde vem o leite. Eu conheci um jovem com 14 anos de idade que nunca tinha visto uma galinha de perto. Eu falei, mas não é possível, Deus. Nós estamos numa situação que o cuidar das pequenas coisas está ficando difícil. Vai chegar uma hora que os maridos, se queimar uma resistência no chuveiro, e não tiver mais o vô, a avó, o pai com a mãe para trocar, vai tomar banho de água gelada. Ou vai ter que ligar para aquele que se formou. Eu estou imaginando os eletricistas do futuro. Você é eletricista, com o que você ganha dinheiro? Eu troco resistência, porque nem o marido sabe trocar. Já pararam para analisar isso? As senhoras que estão aqui com mais experiência, eu preciso fazer essa pergunta. Quem aqui trocou fralda de criança que era no pano ainda? Que tinha que coalhar para ficar branca? Dava trabalho? Dava trabalho para lavar, ficar branquinha? Vou além ainda, quem passou uma fralda dessa no ferro de carvão? Com cuidado para a cinza não cair, com a fralda branca, não foi assim? Agora eu pergunto para você, mãe que está aqui dessa época, quando você vê uma menina jovenzinha reclamando que o filho fez cocô com a fraldinha descartável, você não sente vontade de sentar a mão nela? Pela risada do povo, vocês imaginam que eu estou certo. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque em um determinado momento na história, o ser humano foi deixando de cuidar das pequenas coisas e tudo foi ficando descartável. Começa ali na Revolução Sexual, principalmente. Na verdade, começou lá na Revolução Francesa e vem andando, mas descambou de vez de 1970 para cá. Posso dizer que a última geração que sabia fazer de tudo é essa que está sentada aqui. É ou não é? Precisar carpir um lote, vai carpir, lavar uma roupa, vai lavar, fazer um café, fazer um feijão. Se precisar, tem gente que eu sei que tem um pouco, às vezes, de medo, de nojo, mas eu sei que tem muito aqui que já cortou um pescoço de uma galinha para depenar ela e para comer depois, não foi? Hoje, se você falar para uma moça assim, você me ajuda, eu vou limpar um frango, ela já começa, frango? Não é assim? E ainda fala, não posso com cheiro de frango, mas comer quer.
Comer o estrogonofe prontinho ali, todo mundo quer, não é? Ah, delícia, mano. Principalmente eu. Eu pareço uma draga para comida, para perceber o tamanho, né? O que tiver, tem que tomar cuidado, às vezes, não matar logo, tiver com fome, com pena e tudo vivo, trai. Enfim, nós estamos nessa sociedade que foi perdendo o apreço pelas pequenas coisas. Chicão, mas que pequenas coisas são essas? Perdão por pregar isso, mas eu estou num ambiente católico e perdão nada, Quanto irmão protestante que quer excluir Nossa Senhora da vida de Jesus? Qual é o único animal na face da terra que precisa dos cuidados do outro, porque se nascer e deixar vai morrer? Olha para o seu lado aí. É o ser humano. Animal racional. Quem já trabalhou na roça aqui sabe o que eu estou falando. O potrinho nasce, ele levanta, vai lá, dá cabeçada na teta da égua lá e mama. O bezerro, a mesma coisa. O ser humano nasce, se deixar ele quietinho lá, o que vai acontecer? Vai chorar até morrer. Nós somos dependentes dos cuidados, dos pequenos cuidados, das pequenas coisas. E aí tem protestante ou outras denominações que querem tirar Maria da vida de Jesus e esqueceram que ela cuidou de Jesus. Esqueceram que um dia Jesus estava lá sentadinho lá e gritou: mãe, vem limpar eu. Quem nunca gritou isso enquanto criança? Tiraram, querem tirar constantemente. Chicão, mas por que querem tirar a figura da mãe de Jesus? Porque sabe que ela é um terror no inferno. Sabe que a figura de mãe é aquela que sustenta as pequenas coisas para levar almas para o céu. E hoje está cheio de gente pregando o quê? Você tem que ser feliz. Enquanto a Sagrada Escritura diz, você tem que ser santo. Porque feliz você não entra no céu, mas santo você entra. E você vai entrar no céu cuidando das pequenas coisas, como Maria cuidou de Jesus. Pode aplaudir porque merece. Se não for cuidando das pequenas coisas, meu irmão, você quer mudar o mundo, mas talvez você saiu da sua casa hoje e não teve coragem de arrumar a cama. Tem gente que eu brinco, que eu falo assim, tem uns que desistiu de viver já. Quando eu encontro um cara na fila do banco, que ele está de calça de moletom, camisa de moletom, crocs, e não lavou os olhos, está cheio de ramela, eu falei, esse cara desistiu de viver. Porque se ele não teve coragem de olhar no espelho hoje, arrancar a ramela dos olhos, botar uma camisa, passar um perfume e falar, eu sou bonito. Esse cara desistiu de viver se ele não fizer isso. Na nossa fraternidade nós temos um exemplo que é o Ângelo. Ele levanta cedo, olha no espelho, toda aquela beleza e canta, gigante pela própria natureza, és belo, és forte. Ele canta isso olhando para o espelho. E pensa num homem feio. Mas o que importa é que o olhar de Deus, quando está na gente, a gente cuida das pequenas coisas. Nós fazemos uma missão de rua todas as sextas-feiras, lá em Mojimirim. Nas sextas que nos possibilita fazer, chama MUNA, Missão Novo Amanhecer. E quantas vezes nós encontramos os irmãos na rua, com os 4 dentes que tem na boca, sorrindo, feliz da vida. Dá aquela risada, tem 4 dentes brilhando, mas está lá feliz. Há um tempo atrás nós fomos numa missão, na cidade de Aguaí, nós entramos no lugar para jantar, um lugar muito bonito, uma família muito bem estruturada, tinha um cachorrinho no sofá. Um shih tzu. O Maico que cantou aqui, estava comigo. Eu olhei para o cachorrinho lá. Eu falei para a dona assim, mas por que esse cachorrinho está aí? Ela olhou para mim e falou assim, ele está com depressão. Eu falei, se você vê o sofá que o cachorro estava. Eu fiquei com depressão de falar assim, mano, eu queria estar nesse sofá. E o cachorrinho lá, e o cachorrinho tem umas franjinhas no olho, ele fazia assim, ó. Soprava a franja no olho. E aquele cachorro naquele palácio, o cachorro com depressão. Foi 30 minutos que nós ficamos na casa, eu olhei para o Maico e falei, vamos embora, que até eu estou ficando com depressão. Quando você entra num lar que todo mundo só murmura, e o murmúrio é a ladainha do demônio, a pessoa fala, ai, não está bem, nada está dando certo, com um carro importado na garagem, carro do ano, nada está dando certo, a tristeza, o meu filho quer estudar fora do Brasil. Eu falei, nossa senhora, vamos embora, que até eu estou ruim. Daí o que acontece? Deparamos na rua, morador de rua, com 4, 5 cachorros, tudo gordo, fedendo carniça os cachorros. Pensa aquela benção, e a hora que você olha os cachorros tudo assim, tudo feliz, rodopiando em volta. Por quê?
Porque não é o dinheiro, não é a casa, não é a condição que vai trazer essa alegria, mas sim o cuidar das pequenas coisas que mostram que o simples também é estar em Deus, independente se você é rico ou pobre. A partir de hoje, começa a cuidar das pequenas coisas, assim como uma mãe tem que cuidar do seu filho. Alguém aqui que é mãe já esquentou a mamadeira e deu direto para o neném mamar? O que você faz quando você vai dar a mamadeira? Não põe um pouquinho na mão aqui, põe na boca, vê como é que está a temperatura para não queimar, não é assim? Ou tem gente que esquenta lá, 200 graus, tá, toma, mama, já cozinha o bucho do nenê por dentro. A gente começa a cuidar dos pequenos detalhes para que Deus apareça em tudo o que a gente faz. O que eu chamo muita atenção é quem faz acolhida na igreja ou em grupo de oração. Quem faz a acolhida é o responsável pelo início do cuidar das pequenas coisas na igreja. Você já chegou em algum lugar que tinha um irmão na porta, com a camisa escrita assim, seja bem-vindo, e parecia que ele tinha chupado um saco de limão? Você olha para ele e está lá, seja bem-vindo. Nossa, você já entra desanimado dentro da igreja. O irmão que está ali na acolhida, cara, ele tem que transbordar a vida. Ele tem que olhar e falar, seja bem-vindo, Jesus te ama, Deus te abençoe. Você imagina o anjo quando entrou aqui no quarto de Nossa Senhora? Nossa Senhora ali dormindo. Acordou, o anjo entrou. Se é no dia de hoje, as meninas do jeito que está, ia sair gritando num berreiro. Porque as meninas hoje têm medo de barata. Os meninos têm medo de barata. Os que têm vergonha de falar que tem medo, falam, eu tenho nojo. É tudo mentira. Todo mundo ali com medo de barata. Se entrar um anjo voando, é capaz de gritar, mãe, olha o tamanho do besouro que entrou aqui, mãe. Pai, vem matar. E o anjo lá. Se hoje um anjo entrasse num quarto, era capaz da menina falar, não, um minutinho só que agora eu estou aqui conversando no grupo de WhatsApp. Nós estamos numa geração que precisa voltar a cuidar das pequenas coisas. E em um certo momento o Henrique falava algo aqui para mim que é maravilhoso. Voltar a fazer aquele almoço, aquela janta onde a família come junto. Só que daí o que acontece? Chicão não tem como fazer mais isso. Foi por quê? E junta um que vota em não sei nem quem, o outro que vota em não sei do outro, começa a brigar na mesa, é macarronada para um lado, frango para o outro, maionese para o outro. Por quê? Deixou de cuidar das pequenas coisas. Lembra das bodas de Caná que eu li? Jesus, ele respeitou Maria daquela forma. E obedeceu o que ela pediu para que fosse feito. Porque Maria foi o grande exemplo que Jesus teve do que era cuidar dos detalhes. Maria naquela festa estava cuidando do detalhe, porque ela cuidou desde o início. E por isso que quando ela chega na casa de Isabel, Isabel fala, o meu ventre estremeceu de alegria. O carisma da nossa fraternidade é a cura interior através da alegria. E isso exalta em cada, é exaltado em cada um de nós. E não há alegria maior do que servir a Deus. Eu sei que talvez você vai falar assim, eu estou feliz porque eu ganhei não sei o quê, estou feliz pelo meu trabalho, pela minha casa, pelos meus filhos, mas nada se compara à alegria de estar em Jesus. E estar em Jesus é cuidar de cada pequeno detalhe. Eu tenho certeza que você vai sair deste lugar hoje, ao final, logo após a missa, com seu desejo, com o desejo no coração de cuidar de detalhes. De fazer uma comida talvez mais saborosa. São detalhes pequenos. Talvez de passar aqui mesmo pelo século XXI e ver um papel no chão e catar e colocar no lixo. Detalhes assim. Isso é ser cristão também. É de arrumar o lugar que você saiu. Derrubei o negócio, sabe que tem um pano para mim limpar. Não custa. Não custa fazer isso. E para que isso aconteça, muitas vezes nós precisamos nos humilhar diante de quem é Deus. Entendendo que é Ele que nos ensina. Eu me recordo de uma das missões de rua que eu estava. Eu dirigi na Kombi nessa missão, entregando alimento para os moradores. Esse ano completa 10 anos de missão, agora em outubro. Eu desci da Kombi, eu vi um irmão fumando crack, eu esperei. Ele terminou de fumar ali, de queimar o cachimbo. Eu desci e fui na direção dele. Quando eu cheguei perto dele, ele olhando para mim, eles me respeitam muito nas ruas em Mojimirim. Eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a rezar. E sabe quando vem uma soberba no coração da gente? Que você fala assim, nossa, eu estou rezando pelo usuário de crack, ele vai ser liberto em nome de Jesus. Comecei a clamar o Espírito Santo, com a mão na cabeça dele. E sabe aquela falta de humildade? Eu comecei a fazer uma oração, não de libertação, não de cura, mas uma oração de condenação. E eu falava para ele, Senhor, tira o vício desse rapaz.
Tira esse vício maldito da vida dele, que ele largue a mão de ser dessa forma que ele é. E comecei a fazer aquela oração. Deus deu a graça de que eu visse como uma grande luz. E eu sei que era o Espírito Santo. E quando eu vi aquela luz vindo, eu comecei a ficar ainda, sabe, vou usar esse termo, me achando. Eu sentia aquela luz vindo e eu falava, nossa, eu sou top mesmo, eu estou rezando, o Espírito Santo está vindo em mim e não sei o quê. E aquela grande luz passou diretamente, foi naquele morador de rua. E eu pude ouvir a voz do Senhor me dizendo, ele é mais digno do que você. Eu gelei naquela hora, parei a oração, voltei para dentro da Kombi, eu grudei no volante e comecei a chorar. Porque eu sabia que o caminho que eu estava trilhando, já estando dentro da igreja, não era o de cuidar das pequenas coisas, mas de fazer aquilo que eu achava que era melhor para minha grandeza e não para a grandeza do Senhor. Hoje você sai daqui com esse sentimento de Nossa Senhora, de cuidar dos detalhes. Por onde você passar. Você que é mulher que está aqui, em nome de Jesus, vai sair de casa, se arruma. Olha para o espelho, se acha bonita. Passa uma maquiagem. Se tiver coragem, quiser, e não é uma obrigação, mas se você achar que vai ficar melhor pintar o cabelo, pinta. Os carecas, se achar que vai ficar mais bonito usando peruca, usa. Apesar de eu não achar que fica bom. Mas cada um tem que fazer aquilo que se achar melhor. Começa a cuidar de você também, com os detalhes que vêm de Deus. Não vai se entregando aí naquilo que o mundo vai falando, nas falácias do mundo, não. Volte a se amar, a cuidar de você, do templo do Espírito. Para nós irmos encerrando este momento para poder rezar. Foi dito aqui sobre a passagem do Evangelho de São João, onde nós recebemos Maria como mãe. Jesus olha para cada um de nós e nos dá a Maria de presente, quando ele diz, eis aí a tua mãe. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que ia chegar um tempo que o demônio ia querer abortar, que o demônio ia querer levantar uma legião de feministas, assim como o Zé testemunhou, ele não tinha vontade nenhuma de casar. E o demônio fazendo isso, destruindo a mãe, destruindo a família, principalmente começando pela mãe de Jesus, vai desestruturando, porque a mulher é o pilar mais forte dentro de uma casa. Isso aí ninguém pode negar. Ela é o templo da vida, ela é a que gera a criança que vai vir. O homem tem sua participação vital, plano de Deus, mas é a mulher que é o templo da vida, que é a arca da criação. E muitos querem tirar isso porque é um plano do demônio. Estava num dia 19 de março, dia de São José. Eu estava arrumando a Kombi da fraternidade, porque nós íamos fazer a procissão de São José. Estava em cima dela, colocando uma caixa de som. Aparece um irmão na rua da onde eu moro, e ele vem vindo, e você sabe quando o irmão já está vindo com uma segunda intenção. Esse irmão era um pastor protestante, a qual eu conhecia há muito tempo. Na época que eu usei droga, ele chegou a usar droga junto comigo. E esse irmão, de uma forma ou outra, ele teve ali seu desejo de me cutucar. Foi ali me cutucar enquanto católico. No vidro da nossa Kombi, antigamente, tinha um desenho de Jesus Cristo, apontando o dedo, uma imagem de Nossa Senhora, escrito, eis aí a tua mãe. Quando ele viu aquilo ali, incomodou ele. Ele chegou, Chicão, tudo bem? Eu olhei para ele e falei, tudo bem, meu irmão? E ele falou assim, olha, eu tenho te acompanhado pelas redes sociais. Que lindo o trabalho que você faz. Irmão, presta atenção naquilo que Deus vai falar nesse instante, através da conversa que eu tive com esse irmão. Aquele irmão olhou para mim e começou a cutucar e falar assim, lá na minha igreja nós também fazemos esse trabalho, lá na minha igreja nós também levamos alimento aos pobres, lá nós também pregamos, e não sei o quê. De repente ele solta a frase, a única diferença é que nós não ficamos como vocês adorando essa mulher. Meu irmão, quando ele falou isso, eu fiquei com a vontade de descer da Kombi, dar uma voadora na cara dele. Mas daí você lembra, cuide das pequenas coisas. E ali Deus me deu uma moção, ou seja, deu uma palavra maravilhosa. Eu olhei para a cara daquele irmão e falei, irmão, nós chegamos a usar droga junto, nós jogamos bola junto. Hoje você tem a sua igreja, e a igreja dele era bem perto da minha casa. E pensa num som, o som da igreja dele parecia o som do Rock in Rio. Eu ia tomar banho, às vezes ele começava a gritar aleluia lá na igreja, a água até caía fora, assim, de tão forte que era o som. E por muitas vezes eu via aquele irmão gritando, o sangue de Jesus tem poder, e ele gritava isso com autoridade.
E eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, nós usamos droga junto, nós nos conhecemos na nossa infância. E se existe uma certeza no meu coração, é que a sua igreja só está de pé porque todos os dias você tem clamado Nossa Senhora lá dentro. Ele ficou branco, deu um passo para trás assim, falou: você está louco, eu não clamo essa mulher lá não. Eu falei: meu irmão, eu já ouvi você clamar, o sangue de Jesus tem poder, milhares de vezes. Mas como assim, meu irmão? Muitos esquecem que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua essência espiritual, ele era 100% divino, 100% Deus. Mas na sua essência humana, ele era 100% a Virgem Maria. Quando nós clamamos o sangue de Jesus, assim como nos diz o profeta Isaías, no capítulo 53, por tuas chagas fomos curados. Quando nós clamamos o sangue de Jesus na cruz, que cai sobre nós, é o sangue da Virgem Maria, é o DNA da Virgem Maria que recai sobre nós, com a divindade de Deus. Mas se nós somos curados, é porque Deus percebeu que nós precisávamos de um colo de mãe. E por isso nós fomos levados até Ele. E pode juntar qualquer pastor que você quiser para falar isso. O sangue que jorrou na cruz era o sangue da Virgem Maria, e goteja sobre nós. Jesus, ele tinha as suas duas partes, a divindade de Deus, mas a humanidade de Maria. Aquele irmão olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, não sabia o que falar e foi embora. Hoje Deus fala para nós: cuide das pequenas coisas como Deus cuidou nos dando Maria, como Maria cuidou de Jesus, levando Ele a viver todo o amor que tinha, nos trazendo a salvação. Meu irmão, você sabe qual que é o meu sonho? Meu sonho é chegar no céu, e em muitos grupos que eu passo eu falo isso. Você imagina gordinho assim chegando, porque se São Tomás daqui no gordo foi para o céu, eu acho que eu também vou. Buscando ser santo, longe de mim comparando ser igual a Ele. Mas eu sonho chegando no céu, o Padre Pio estando esperando eu na porta, olhando nos meus olhos, já socando um tapa em mim. Chegou, eu vi que a nuvem estava meio pensa. Eu imagino Maria vindo receber eu, Nossa Senhora chegando assim, falou: meu filho, Hermes Francisco, Chicão, chegando aqui, ó. Olha esse sofá, que coisa linda. Sabe aquele sofá que você foi na loja, que você sentou, que era de veludo, que você fez assim com o bumbum, que você experimentou, mas não comprou porque custava 5 mil? Sabe esse sofá? Aquele que você deitou e fez assim, ó, que você encaixou nele. Fala: que delícia de sofá. Sabe esse sofá? Eu imagino que vai ter um lá esperando eu, Nossa Senhora levando eu pela mão. Falou: deita aqui, gordinho lindo. Eu vou deitar naquele sofá. Eu imagino Nossa Senhora vindo com uma bandejinha, com uma lata de leite condensado na mão, dando a latinha na minha mão e falando assim: toma, filho. E eu imagino eu ali tomando leite condensado. Aí eu vou dar aquela parada meio assustado, Nossa Senhora vai olhar para mim assim e falar: pode tomar. Aqui não tem diabetes, aqui não tem celulite, aqui não tem estria. E eu tomando aquele leite condensado. E escrito na latinha: infinito. Sabe por quê? Porque cuidar das pequenas coisas nos levar para o céu, que são os grandes palacetes, os grandes manjares. E quem deixou de sonhar com o céu, deixou de cuidar das pequenas coisas faz tempo. Nessa tarde, em nome de Jesus, no colo de Nossa Senhora, você volta a sonhar com o céu, cuidando das pequenas coisas. E que alegria estarmos todos juntos lá. Que alegria vai ser ver a nossa casa lá. Atos dos Apóstolos 16:31 vai dizer o quê? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, tu e tua família. Você imagina a sua família nesse sofá tomando leite condensado e falando: um dia o Chicão avisou que isso ia acontecer. E glória a Deus, porque esse dia vai chegar. Porque hoje, dia 25 de setembro de 2022, nós nos decidimos por cuidar das pequenas coisas. Vai ficando em pé. Eu não preciso falar muito, porque esse ministério aqui tem uma música chamada Maria Leva. E essa música já é para nós a maior oração que pode existir nessa tarde para encerrar essa pregação. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais desse trabalho, digita na rede social apenas: Fraternidade Coração Missionário de Maria. A nossa fraternidade, ela é mariana. Ela nasce de um coração de um cara que um dia foi ateu, mas que hoje se encontra no colo da Virgem Maria. Maria leva.
Se achegue nos pés de Nossa Senhora neste momento e entrega tudo que você tem para ela. Deixa ela levar os teus pedidos, a tua família, a tua história. Sai daqui, procura essa música na internet, manda para as pessoas que você ama e fala para ela, reza com essa canção. Reza com essa canção porque ela vai fazer diferença na tua vida. Fecha os seus olhos, escuta essa canção. Maria, leva o nosso clamor para o teu Filho, nosso Senhor, para que o impossível possa acontecer em nossas vidas. Me achego aos teus pés como pecador e entrego tudo que tenho e sou. Leva os meus pecados, minhas limitações para Jesus, teu Filho Redentor. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu Filho vai escutar. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu Filho vai escutar. Segura na mão de quem está do teu lado, levanta essa mão e canta, Maria, leva! Maria, leva o nosso clamor para o teu Filho, nosso Senhor, para que o impossível possa acontecer em nossas vidas. Me achego aos teus pés como pecador e entrego tudo que tenho e sou. Leva os meus pecados, minhas limitações para Jesus, teu Filho Redentor. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu Filho vai escutar. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu Filho vai escutar. Pede pra mãe, qual é o teu impossível? Pede, pede! Maria, leva o nosso clamor para o teu Filho, nosso Senhor, para que o impossível possa acontecer em nossas vidas. Maria, leva o nosso clamor para o teu Filho, nosso Senhor, para que o impossível possa acontecer em nossas vidas. Faz festa para a mãe de Jesus. Aplaude o nome de Nossa Senhora. Faz festa para Nossa Senhora. Bate palma. Bendita és tu, a mãe entre as mulheres. Obrigado, Deus, por nos dar Maria de presente. Olha para quem está do seu lado e fala: cuide das pequenas coisas, como Maria cuidou. Olha firme agora nesses olhos e diz: vamos tomar leite condensado no céu.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Chicão, pela Valeu, alegria Henrique. que traz no final desse dia. Deus te abençoe muito, meu irmão. Amém. Conte com as minhas orações. Obrigado ao ministério. Que Deus Amém. salvou maravilhoso aí. Agora quero convidar você.